texto fala também da escolha de nomes. O texto fala que os meninos estavam no útero da Rebeca, e Deus havia dado uma revelação para a Rebeca, que eu tenho as minhas dúvidas de que Isaac soube do que Deus falou para ela, mas o texto nos diz que a Rebeca recebe uma revelação de Deus: o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, o fato do mais velho ter saído primeiro, no caso Esaú, isso não redundará necessariamente no direito de primogenitura e da bênção posterior a esse direito. O que acontece, meus irmãos, é que Deus revelou, as crianças nascem, e naquele momento a palavra de Deus nos diz que o primeiro a sair foi o Esaú, com o corpo cheio de pelo e a pele rosada, vermelha, e o texto diz que deram a ele o nome de Esaú, porque o seu corpo era cheio de pelos. Preste atenção, o texto não diz que Deus deu o nome para ele de Esaú. E o texto na sequência fala mais, nos traz um detalhe interessante, intrigante, porque diz que a segunda criança a nascer veio como que segurando o calcanhar do primeiro, e quando a parteira e a mãe viram essa cena, deram a ele o nome de Jacó. E meus irmãos, o nome Jacó, como nós já sabemos, significa aquele que engana, aquele que usurpa, aquele que faz trapaças. Foi esse o nome que deram para Jacó. Preste atenção, o texto não está nos dizendo que Deus deu o nome do primeiro de Esaú e do segundo de Jacó porque ele estava no calcanhar do irmão. Meus irmãos, preste atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês: Deus não é um usurpador, Deus não é um enganador. A mãe Rebeca foi quem deu esse nome para os seus filhos. O que eu estou querendo dizer, ou tentando dizer para você nessa noite, é que Deus não precisava das artimanhas, das armações, das articulações políticas que Rebeca e Jacó posteriormente fizeram, como nós vamos ver na próxima semana. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus daria o seu jeito. Se ele disse que o mais velho serviria ao menor, com certeza Deus não faria isso por meio de trapaça. Sabe o que eu vejo nesse texto? Rebeca, com um perfil, com uma característica de realizadora, aquela que não espera, mas faz acontecer, aquela que corre atrás, ou melhor, corre na frente, que vai atrás dos seus ideais, dos seus objetivos. Essa mulher, ela começou um processo de tentar colocar em prática algo que Deus tinha dito que Ele faria. Ela dá o nome para o mais velho de Esaú, e para o mais novo ela dá o nome de Jacó. Queridos, nomes descrevem pessoas, dão as características das pessoas. Era muito comum no mundo antigo isso. Uma criança recebeu o nome de acordo com uma circunstância que estava acontecendo. Mas se por um lado os nomes descrevem pessoas por conta das suas características físicas, por outro lado, nomes prescrevem pessoas, determinam aquilo que elas vão ser. O que eu estou querendo dizer é que essa mãe, ao dar o nome para os filhos, ela tinha uma coisa em mente: fazer com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, algo que Deus tinha dito que faria do seu jeito. Por isso é interessante o fato de que quando Esaú cresce, você pode ver isso no verso 27, ele se torna um habilidoso caçador, um homem que ia para os campos atrás da sua caça, um homem valente, corajoso, forte, viril. E o texto diz que o Jacó, o suplantador, o enganador, ficava nas tendas, no máximo cuidava do rebanho e voltava para as tendas. Sabe o que me sugere isso? O Jacó, assim como a sua mãe, e bebendo dessa fonte, começou a se tornar um manipulador, um articulador político, alguém que viveu a vida particular, viveu a vida para pensar como se dar bem na história, como levar vantagem em alguma coisa. E ele começou a fazer isso na sua própria casa. Nomes descrevem e nomes prescrevem as pessoas.
Agora, meus irmãos, se por um lado, como eu já lhes falei, o nome ele tem o poder tanto de descrever quanto prescrever os filhos, os nomes também revelam os pais. Porque eu li um autor essa semana que ele fazia uma análise, ou ele descrevia de uma forma psicoespiritual a vida da Rebeca e do Isaac. Como eu falei para vocês, Rebeca, uma articuladora, alguém que fazia acontecer, como diz aquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Rebeca era assim, estava sempre na frente, realizando, agindo, correndo, articulando. Já o Isaac não. O Isaac foi um sujeito, e é interessante porque ele é tido como o patriarca mais passivo, que mais passa desapercebido em toda a história dos patriarcas. E é uma coisa interessante porque aos 12 anos ou 13 anos, o Isaac é levado pelo seu pai para ser sacrificado no monte. Deus havia mandado o Abraão sacrificar o seu filho, e o Isaac vai mudo, quieto, permitindo, sem questionar aquela situação, tirando o aspecto da promessa, do teste que Deus estava fazendo com Abraão, da vontade de Deus se cumprindo. Isaac começou já passivo aos 13 anos de idade. O texto fala que aos 40 anos, Abraão, seu pai, manda um servo buscar uma mulher para ele. Olha que coisa interessante, um cara de 40 anos, ele recebe um servo do seu pai, vai buscar junto dos seus familiares, uma mulher para ele. O texto fala mais, diz que esse mesmo Isaac, depois de pai, o filho já grande, ficava em casa, esperando o filho trazer a caça, fazer um prato gostoso com aquele animal capturado e servir ao Isaac. Esse mesmo Isaac, no final da vida, é apresentado como alguém no qual outras pessoas tomam decisões por ele. O que eu estou querendo dizer é que se por um lado a Rebeca articulava, ia na frente, fazia, o Isaac foi um pai, uma pessoa, uma personalidade extremamente passiva, se não omissa nas relações familiares. Se por um lado nomes descrevem e prescrevem os filhos, por outro lado os filhos ou os nomes que os pais dão aos filhos, ou os filhos em si, têm o poder de mostrar quem os pais são. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite, como eu já disse para você, nessa estrada tão longa que a gente começa a trilhar aqui no livro de Gênesis, a partir do capítulo 25, eu queria chamar a sua atenção para que você pudesse perceber quanta riqueza, quanta beleza, quanta lição e quanta advertência nós vamos encontrar para a nossa vida e para as nossas relações familiares. Para que você possa fixar, eu queria, já encerrando essa mensagem, dizer para você que a sua vida é um projeto de Deus. Apenas repetindo o que eu já falei até aqui, a sua vida é um projeto de Deus. Descanse nessa verdade. Mais ainda, filhos são um presente de Deus para o nosso amadurecimento. Que coisa maravilhosa! Mais ainda, tão importante quanto começar bem é continuar indo bem, é terminar bem, é poder falar como o apóstolo Paulo no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora? Estou esperando aquilo que Deus tem para fazer, para concretizar na minha vida. Mas ainda, nós não devemos tentar assumir o lugar de Deus. Deus tem os seus projetos, Deus tem o seu plano, Deus tem o seu modus operandi. O que eu estou dizendo para você é que nós temos que tomar o cuidado para não tomarmos a frente de Deus e acabarmos atrapalhando tudo por conta da nossa ansiedade. Cuidado com a manipulação dentro de casa, cuidado com as articulações dentro de casa, cuidado com o que você fala. O lar é o lugar de transparência, o lar é o lugar da verdade, o lar é o lugar onde nós podemos estar sem máscaras, ser aquilo que nós somos de verdade. Cuidado com isso, cuidado com a projeção. Pai, mãe, cuidado para você não tentar impor um peso sobre o seu filho, para que ele seja o que você quer que ele seja, cuidado para você não estar aí, quem sabe, escolhendo a profissão do seu filho, escolhendo a namorada do seu filho, escolhendo a mulher do seu filho, escolhendo o esporte do seu filho, quem sabe escolhendo o instrumento musical que ele vai tocar. Dê liberdade,
casa, o lar, deve ser um lugar de liberdade, de acompanhamento, mas de liberdade. E por fim, é impressionante, porque com isso tudo, com tantas coisas feias, com tantas contradições, é na família, é no lar que a graça de Deus se manifesta. Meu irmão, é a sua família como ela é a sua casa como Deus te deu. Mas olha, independente dos desmandos, independente, quem sabe, dos problemas que você possa estar vivendo, quem sabe até das tristezas e frustrações familiares que você carrega, a tua família é o palco da manifestação da graça de Deus. Foi assim com a família de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. E eu tenho a certeza que a graça de Deus tem se manifestado e continuará se manifestando na sua vida. Vamos orar.